Global FM. O horizonte é já aqui. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde, Luanda. Ações e sugestões, chegamos e já temos em estúdio o nosso amigo José Caio Cambuembe. Veio aqui para falarmos do tema que nós já no princípio adiantamos, que a Covid-19, a origem e o impacto. Ele vai falar de uma forma eclesiástica sobre esta origem da Covid-19. Também é para termos o pastor Builão, que é seguidor de Caco Filipe, e ainda não chegou, mas vamos avançar e quiçá, não é, tão logo chegar, também fará parte do nosso tema de hoje. José Cambuembe, não é o pastor Cambuembe, mas é o obreiro José Cambuembe. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado, não é, pela linda recepção e calorosa, não é, que recebi da vossa parte, e espero, não é, corresponder às expectativas e passar o essencial para quem nos ouve. Viva! José Cambuembe é estudante universitário, finalista do curso de Psicologia. Estou pelo ICE de Luanda. Okay. E a nível eclesiástico? A nível eclesiástico, eu sou obreiro da Igreja Comunidade Evangélica Universal de Luanda. Neste momento eu congrego na congregação da Gamec Vila e também sou formado em liderança pastoral, né? Em liderança pastoral pela IMIT, que é o Instituto Superior de Liderança, e tenho exercido pela graça de Deus já há alguns anos, não é, em minha congregação, trabalhando e cooperando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Viva! A origem da Covid-19, o que a religião diz sobre esta origem? Okay. É uma pandemia, assola os quatro cantos do mundo e infelizmente tem vitimado muita gente. Podemos aqui arriscar em dizer que é das patologias que mais vitimou no último ano. Ok. Quanto a essa questão, né, da origem da Covid-19, em um olhar eclesiástico, não é, bíblico, dizer que muitas especulações houveram sobre a real essência ou gênesis da Covid-19. Não é? Nós vivenciamos um momento, um ambiente em que, não é, surgiram até muitas teorias de conspiração. Mas trazendo aqui, não é, a realidade bíblica sobre o assunto, nós teremos que voltarmos àquilo que é o princípio. Não é? A Bíblia no princípio, isto é, em Gênesis, ela nos descreve um estado de perfeição, isto é, antes de Adão e sua esposa Eva cometerem contra Deus. Mas desde o momento que ambos cometeram contra Deus, não é? Isso abriu espaço para toda a maldade, não é, que nós conseguimos contemplar no mundo. E as enfermidades, as pestes não estão fora deste leque, não é, de maldades que foi desencadeado pelo pecado de Adão e Eva. Então, por essência, nós entendemos que toda a maldade do mundo, toda enfermidade, guerra e todos os outros problemas que possam assolar a nossa, não comprometer a nossa boa vivência aqui na Terra, é mesmo fruto ou consequência daquilo que aconteceu no Éden lá atrás. Então, tudo que vem acontecendo, não é, que periga a vida do homem, que constrange a vida do homem, biblicamente nós entendemos que é fruto da queda do homem no jardim do Éden, porque antes dessa queda, não é, o homem vivia em um estado de perfeição, em um estado de paz, mas tão logo que o homem cai, não é, nós passou a se constatar o cenário que dia após dia vai se agravando, e a Covid-19, não é, entendemos que é um dos reflexos da queda que se registrou no Éden, que na Bíblia encontramos isso no livro de Gênesis, principalmente a partir do capítulo 3. Obreiro, vamos ouvir, não é, do outro lado, o pastor Builão, que é seguidor de Caco Filipe, sabemos o que é que ele pensa e depois fazemos um resumo final. Ok.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me foi dado para abordar sobre esse tema, a Covid-19 no âmbito religioso. Ora bem, a Covid-19 no âmbito religioso. A Covid-19 é conhecida como uma doença provocada pelo vírus do coronavírus. Da mesma maneira, ela é uma doença que tem assolado a humanidade nesses últimos anos, independentemente da raça, do estado social ou a cor da pele. Mas a pergunta que se levanta é: qual é a posição da Covid-19 no âmbito religioso, no ponto de vista espiritual? Para responder a essa pergunta, eu gostaria de ler rapidamente a profecia do profeta Kaku Filipe, dada aos 20 de outubro de 2002, 17 anos antes de surgir essa mesma doença. Eu vou ler esta profecia que está contida no livro do profeta Kaku Filipe, na sua terceira pregação intitulada Um Profeta Enviado por Deus. Isso está em Kaku 3, no versículo 25. O profeta Kaku Filipe, em 2002, disse o seguinte: mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Pessoas andarão sem se tocarem. As escolas fecharão e vocês escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metrô, eu estou com medo de pegar o ônibus, eu tenho medo de ser contaminado. Vocês veem, o justo dirá ao perverso: vai expor a sua nudez na praia, e o perverso dir-lhe-á: eu não quero. Então nós aqui podemos ver o profeta Kaku Filipe deixando claro em 2002 que por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo viveria o que tem vivido face à Covid-19. Isso por quê? Porque antes do julgamento de Deus sobre uma nação, há sempre uma voz em algum lugar advertindo essa nação. Por exemplo, é desde 2002 que o profeta Kaku Filipe tem revelado à humanidade que as denominações religiosas são do diabo Satanás, que as religiões não servem e não adoram o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro nunca enviou uma religião à terra. O Deus verdadeiro nunca enviou um homem à terra para fundar uma religião, mas o Deus verdadeiro é o Deus dos espíritos dos profetas, segundo Apocalipse 22, versículo 6. E Amós 3,7 nos diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Em nenhuma parte da Bíblia há uma promessa de que Deus algum dia enviaria uma religião, de que Deus algum dia enviaria um homem para ser fundador de uma denominação religiosa. Deus nunca enviou um homem para fundar uma denominação religiosa e Deus nunca pediu a ninguém para se converter a uma religião. É o homem quem de forma inútil vai se converter em uma religião e tendo esperança que terá a salvação nesta religião. Mas hoje, caros ouvintes, vocês têm a oportunidade de compreenderem que as religiões, as denominações religiosas atraem a ira de Deus sobre uma nação. E os líderes religiosos são os inimigos de Deus na terra. São eles quem sempre se levantam contra aquilo que Deus está a fazer em uma geração. Vemos, por exemplo, na Bíblia, quais foram aqueles que perseguiram Jesus? Quais foram aqueles que entregaram Jesus para ser crucificado? Eram as prostitutas? Eram os bebedores de uísque? Claro que não! Aqueles que perseguiram Jesus, que iam contra Jesus, eram os religiosos, eram os líderes religiosos que incitavam o povo para irem contra Jesus. Mesmo quando Pilatos pediu ao povo para escolher entre Jesus ou Barrabás para quem deveriam soltar, os sacerdotes, os líderes religiosos do tempo de Jesus, é que influenciaram o povo a escolherem Barrabás.
Vocês veem, os líderes religiosos e as suas religiões são inimigas de Deus e atiçam a ira de Deus sobre uma nação. Então, a Covid-19, segundo a profecia do profeta Cacu Filipe dada em 2002, é um chicote de Deus aos habitantes da terra para aliviar a ira de Deus devido ao pecado e às religiões. Vemos, por exemplo, no dia 12 de abril de 2020, as denominações religiosas em Angola uniram-se para erguerem uma oração contra o coronavírus. No Brasil, no mesmo sentido, no dia 5 de abril, os líderes religiosos de renome no Brasil convocaram outros líderes religiosos, todas as denominações religiosas de seu país, para uma corrente de oração contra o coronavírus. Você vê? Primeira coisa, igrejas com princípios e doutrinas diferentes unirem-se para orar para um único Deus. Você vê, por exemplo, um adventista que diz que comer carne de porco é pecado. E se alguém morre, por exemplo, com pecado, não vai aos céus. Você já sabe que é pecado, vai fazer para depois ir ao céu. Não tem como. Os adventistas acreditam que comer carne de porco é pecado. Mas um pentecostal come livremente, acredita que não é pecado. Mas todos esses uniram-se nesses dias para erguerem uma oração contra o coronavírus. Mas estavam a erguer uma oração para que Deus? Qual é esse Deus que é o Deus de confusão? É Satanás, naturalmente. Deus não é o Deus dessa confusão que nós vemos nas denominações religiosas. O Deus verdadeiro, é o Deus de paz. E em um tempo, ele envia somente um único profeta para conduzir o povo de Deus nos 4 cantos da terra. E você vê, outra prova é que enquanto eles estavam aí a se convocar, olha, nós vamos nos unir para orar contra essa praga, estavam a chamar ao que Deus estava a enviar à terra como uma coisa do diabo. O coronavírus é um chicote de Deus, segundo a profecia do profeta Cacu Filipe. É Deus quem enviou o coronavírus. Conforme um dia Deus enviou as 10 pragas no Egito, devido às falsas adorações para libertar o seu povo, conforme Deus um dia enviou o dilúvio à terra devido ao pecado, conforme Deus um dia queimou aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, é da mesma maneira que devido ao pecado e devido às igrejas, Deus enviou o coronavírus. Mas você vê que os servos do diabo Satanás, no nosso tempo, estavam a citar passagens da Bíblia, os líderes religiosos. Ah não, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se prostrar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua dor e sararei a sua terra. Mas qual foi o resultado depois de tudo isso, depois da oração? A desgraça só aumentou. A Angola, coitada, que na altura, antes dessa corrente deles de oração, tinha poucos casos de contaminação. E os casos que se ouviram eram de pessoas que vinham do exterior. Mas após a corrente de oração, qual foi o resultado? Os casos só foram se multiplicando. Os casos só começaram a triplicar. Quer dizer, as orações dos líderes religiosos em Angola, falando particularmente de Angola, era como um desafio a Deus. Nos dias de Noé, quando Deus diz através de Noé que ele destruiria a terra com dilúvio, os religiosos também poderiam se levantar. Nós vamos orar ao Deus vivo para que Deus não destrua a terra com dilúvio e assim diante. Poderiam erguer uma oração, mas aquela oração seria um desafio a Deus. Então, quando Angola se levanta para erguer uma oração contra o coronavírus, o que estavam a fazer? Estavam a desafiar a Deus. Então Deus, Ele mesmo, mostrou que Ele é mais poderoso do que todos os deuses dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, incluindo missões e ministérios. Deus humilhou as denominações religiosas, conforme no passado no Egito, Deus havia humilhado os deuses de Faraó. As pessoas acreditam que
que o povo de Deus é esse que vem nas igrejas. As pessoas só veem que não, a pessoa que vai à igreja, esse todo o conjunto é o povo de Deus, mas não é o povo de Deus. Quando eles citam, não, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aquele não é o povo de Deus. O povo de Deus não é essas pessoas que você vê nas religiões. O povo de Deus sempre esteve ao redor de um profeta vivo. É isso que os ouvintes devem compreender. Nos dias de Moisés, o povo de Deus era qual? Era aquele que estava com Moisés. Quando Isaías estava na terra, o povo de Deus era qual? Era aquele povo que estava ao redor de Isaías. O povo de Deus, nos dias de Jesus, era o povo que estava ao redor de Jesus, os discípulos de Jesus. Quer dizer, o povo de Deus sempre esteve reunido ao redor da mensagem de um profeta mensageiro vivo na terra. Vocês podem ler de Gênesis a Apocalipse. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Para você estar na vontade de Deus, deve seguir o profeta mensageiro vivo que Deus envia. Agora, se você rejeita o profeta mensageiro vivo que Deus envia no seu tempo, você se colocará como inimigo de Deus, porque você primeiramente vai querer pertencer a uma denominação religiosa, e isso aqui atiça a ira de Deus. O pecado e as religiões atiçam a ira de Deus, aumentam a ira de Deus, e faz com que Deus envie pragas sobre a terra, envie qualquer forma de chicotear a terra. Quando vocês veem terremotos, quando vocês veem os sismos, os vulcões, quando vocês veem essas doenças a nível global, saibam que tudo está sob o controle de Deus. Saibam que tudo Deus sabe, Deus está a chicotear a terra por causa do pecado e por causa das religiões. A Covid-19, no âmbito religioso, saiba que tem a mesma posição que as pragas no Egito, que o dilúvio nos dias de Noé, que o fogo em Sodoma e Gomorra. E você acha normal que um filho de Deus, por exemplo, nos dias de Sodoma e Gomorra, a família de Ló ia se levantar para erguer uma oração contra o fogo que Deus estava para enviar para Sodoma e Gomorra? Você acha normal isso? Você acha normal que as pessoas, nos dias de Moisés, quando Moisés estava a lançar as pragas lá no Egito contra os deuses do Egito, você acha normal que Arão e Miriam, como filhos de Deus, iam se levantar, iam proclamar uma corrente de oração contra aquilo que Deus estava a fazer por intermédio de Moisés? Vocês acham normal que quando Deus disse através de Noé que ele destruiria a terra com dilúvio, os filhos de Noé iam erguer uma oração para irem contra aquilo que Deus ia fazer? Claro que não! Eles não poderiam fazer aquilo porque eles eram filhos de Deus. E no nosso tempo, nesta geração, os filhos de Deus que estão ao redor da mensagem do profeta Cacu Filipe, que é o profeta mensageiro vivo da nossa geração, nem em nenhum momento se preocuparam em proclamar um jejum, em proclamar uma oração. Em todo o mundo, na Ásia, na Europa, na América, em África, nenhum discípulo do profeta Cacu Filipe ergueu uma oração contra o coronavírus, porque nós estamos conscientes que o coronavírus é um chicote de Deus. É Deus quem enviou o coronavírus. Como um filho de Deus vai se levantar contra isso? Mas você vê os líderes religiosos e todos aqueles que lhes seguem. Por exemplo, a Itália, em 20 de abril, já tinha 111 padres mortos, entre os quais grandes figuras do Vaticano. Nós sabemos que as escolas e os locais de culto estavam todos fechados. Não, adoramos Deus de Moisés, Deus de Moisés, mas os seus cultos, as suas igrejas foram fechadas. Mas Deus mesmo é que Deus já poderoso está a impedir com que lhe adorem dentro dessas igrejas? É Satanás que as pessoas adoram dentro dessas denominações religiosas. E vocês devem saber que o culpado desta pandemia são, em grande parte, as religiões.
Os líderes religiosos, os líderes do judaísmo, do cristianismo, do islã, do hinduísmo, do budismo, do jainismo, do shintoísmo, do sikhismo, do taoísmo e os homossexuais até, são também os causadores desta pandemia. O pecado e as religiões são as causas desta pandemia. É o que vocês devem saber. É por isso que você vê que muitos líderes religiosos a nível do mundo estão a se fazer vítimas também. O coronavírus está a lhes abater mesmo dentro das denominações religiosas dele. Os próprios fiéis estão a morrer diante deles. E você vê que antes da Covid-19 nós poderíamos ver muitas campanhas de curas e milagres, maravilhas e assim diante. Quando o coronavírus começou a assolar, onde é que estavam essas campanhas de curas, milagres e maravilhas? Vocês veem, tenham pelo menos a consciência de compreenderem esses momentos que Deus deu à humanidade, para vocês saberem que não é o Deus vivo que está a ser adorado dentro das denominações religiosas. Não é o Deus verdadeiro que está a ser adorado nessas igrejas, mas é Satanás. Por que agora eles não estavam aí prontos também para fazer curas e maravilhas? Porque desde sempre eles enganaram as pessoas, dando falsa esperança de salvação. Deus nunca enviou uma denominação religiosa à terra. Deus envia profetas mensageiros. Mateus 23, 34 a 35. Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas à terra. E em Mateus 10, 40, Jesus disse que aquele que rejeita quem eu envio, a mim rejeita. Isso significa, caros ouvintes, que se vocês hoje rejeitam a mensagem do profeta Cacu Filipe, vocês estão a rejeitar Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Jesus Cristo no nosso tempo enviou-nos um profeta como os profetas da Bíblia, como Moisés, Noé, Abacuque, Daniel, Sofonias e assim diante. Este profeta hoje é Cacu Filipe. Quando você abre a tua Bíblia, observa bem, abre, vai ver Moisés, vira a página, vai ver Isaías, vira, vai ver Samuel, vira, vai ver Abacuque, vai ver sequência de profetas. Esses profetas não são 70 homens que algum dia Deus enviou para escreverem Bíblia, não conforme vos ensinam nas igrejas, não. Esses profetas foram enviados em épocas diferentes, em tempos diferentes. Em cada geração, Deus envia um único profeta para trazer uma mensagem à terra. E é nessa mensagem que todos os filhos de Deus serão salvos. E é assim hoje, no nosso tempo. Deus também enviou o profeta Cacu Filipe. Deves compreender que a salvação não está numa denominação ao lado de um pastor, de um apóstolo, não. A salvação está em Deus. E Deus enviou um profeta mensageiro para salvar os seus filhos na terra. De Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que foram salvos seguiram um homem na terra, um profeta mensageiro vivo. São as denominações religiosas quem vos transmitem fé imaginária. Quer dizer, vocês leem a história da Bíblia, o que aconteceu com os outros lá há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 2.500 anos. E vocês acreditam naquilo, pensam que assim terão a salvação. A salvação não é assim. A salvação é no presente do indicativo. O que Deus está a fazer hoje é o que pode te salvar. Fora disso, você tem uma fé imaginária que te levará ao inferno. E o que vocês devem perceber, para voltar ao tema, a Covid-19 é um chicote de Deus contra as religiões e contra o pecado. Deus é quem está a punir a terra. Você vê que os líderes religiosos foram muito atacados pela Covid-19. Eles são os inimigos de Deus. É por isso que quando mesmo Deus envia uma maldição sobre a terra, ela é antes de mais contra as religiões. Deus ataca as religiões a partir dos céus. O dilúvio era contra as religiões. O fogo sobre Sodoma e Gomorra era para as religiões e todos aqueles sodomitas. É isso. E todos aqueles líderes religiosos recalcitrantes que queriam, que se recusaram a ficar em quarentena, porque não somos poderosos, nosso Deus é poderoso, se fizeram vítimas, apanharam o chicote de Deus, queriam desafiar Deus. Em 22 de março de 2020, um reverendo americano, Gerald Glynn, de Virgínia, ele se levantou e gritou: Deus é mais poderoso do que coronavírus. Em menos de uma semana, ele já estava lá a ocupar um cacifo na morgue. Em abril de 2020,
um arcebispo chamado Cacique Dazito, ou como Cacique Dazito, o presidente da Confederação das Igrejas Evangélicas da Costa do Marfim, anunciou ao mundo que ele tinha cura para o coronavírus. Olha então, não tem uma cura do coronavírus. Em 16 de maio, ele já estava lá também a ocupar um cacifo na morgue de Abidjan. Foi apanhado. Eles não adoram o Deus verdadeiro, meus ouvintes. Não é o Deus verdadeiro que eles adoram, mas eles adoram o diabo Satanás, incluindo mesmo os branamistas. Todos esses adoram o diabo Satanás. Todos esses fazem-se vítimas da Covid-19. Por quê? Porque eles servem e adoram o diabo Satanás. Mas em todo o mundo, nenhum dos discípulos do profeta Cacu Filipe foi morto pela Covid-19. Nenhum, nem só já um. Então, caros companheiros da Terra, talvez eu não poderia estar aqui, eu não expliquei tudo que é necessário para você, mas eu lhe convido a ler mais o livro do profeta Cacu Filipe. O livro do profeta Cacu Filipe é inteiramente gratuito. A entrega também é gratuita, nós fazemos entregas domiciliar. Para você adquirir gratuitamente o livro do profeta Cacu Filipe, você pode escrever para a nossa página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Pesquise pela nossa página Apóstolo Hugo Zé da Costa e escreva para nós enviando a sua localização. Eu estou localizado no bairro Tali, no município Tali, quero receber uma brochura para nós sabermos onde faremos a entrega. E vocês também podem ligar ou enviar mensagem para os seguintes contactos: 931 99 39 67. Repito, vocês podem ligar ou enviar mensagem para os seguintes contactos: 931 99 39 67. 931 99 39 67. Também temos número da Movicel, que é 912 51 50 78. Repito, 912 51 50 78. 912 51 50 78. É só escrever para nós, dizer que necessita do livro do profeta Cacu Filipe e te será dado de forma gratuita. Muito obrigado e até a próxima. Ações e sugestões, edição de quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Nós ficamos por aqui, um ponto final e até no próximo Ações e também Sugestões. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde, Luanda. Baixe o aplicativo do Profeta Cacu Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Cacu Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do Profeta Cacu Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Cacu Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.